Então, vamos lá. A aula de hoje vai ser a última aula de ensaio que eu vou dar para esse concurso. E vamos falar hoje da transmissão da filosofia procliana. Então, o plano da aula, né, nós vamos conhecer a transmissão da filosofia de Proclo, os objetivos específicos, enumerar os meios pelos quais Proclo influenciou a história, entender e explicar as razões do esquecimento de sua filosofia, reconhecer as ondas de recuperação da sua filosofia no século XX, tá? Temos que, isso vai ser o que os alunos precisam poder fazer depois dessa aula. O conteúdo de bibliografia vamos ver depois. Tá? Então, Proclo e o platonismo. Tem um scholar contemporâneo de Proclo que gosta de começar os cursos dele a respeito, dizendo que Proclo é o filósofo mais influente do qual você nunca ouviu falar. Agora, por que isso é o caso? Nós vamos ver isso durante toda a aula, como Proclo influenciou a história da filosofia, mas para dar uma explicação sucinta de por que ele é tão influente, pela maior parte da história, platonismo era neoplatonismo. Ou seja, até que se começa a estudar os diálogos de Platão de uma forma separada na Idade Moderna, quando se fala de platonismo, se fala da escola dos platônicos, que o que tinha chegado à Idade Média e além e começo da Idade Moderna, um, é textos neoplatônicos. Então, pela maior parte da história, platonismo quer dizer neoplatonismo. E o que é mais, Proclo, e não Plotino, foi o neoplatônico mais influente. Claro, Plotino talvez seja mais conhecido hoje em dia por causa de seu estatuto como o fundador da escola, mas isso é algo que foi visto depois, e, assim, até essa periodização, essa separação de neoplatonismo é uma categoria historiográfica do século XIX. E com isso também a importância de Plotino como o fundador da escola. Mas, e também é pelo fato que Proclo, em geral, não era estudado, por ele ser tarde, considerado tarde, mas classistas até pouco tempo. Então, por essas e outras, Plotino é mais conhecido que Proclo, mas, de fato, na história, Proclo foi mais influente. Agora, o impacto imediato de Proclo ah, na época dele era, primeiro, entre os neoplatonistas, ele era uma autoridade. Nós temos isso, por exemplo, aqui temos quatro, Damácio, Olimpiodoro, Simplício e Amônio. Damácio foi o chefe da escola de Atenas depois de Proclo, um pouco depois dele, não imediatamente depois, e ele foi o último chefe da escola de Atenas, quando ela foi fechada pelo imperador Justiniano em 529, da Era Comum. E ele se refere, em alguns textos dele, a Proclo, ou a Proclo junto com o seu mestre siriano, simplesmente como os filósofos. E nos cursos que ele dá, e a gente vê isso também nos cursos de Olimpiodoro, eles tomam os comentários de Proclo como a base, né? E nós sabemos isso também da história filosófica que Damasco escreveu, falando que nos relata como Proclo desfrutava de uma autoridade e de uma fama entre o meio intelectual pagão, né? Mas Olimpiodoro era um neoplatonista ativo em Alexandria, Simplício foi um estudante de Damácio, e ele escreveu comentários a Aristóteles, que eram muito influentes depois, e que incluíam muita filosofia platônica, e platônica e neoplatônica, e que eram bastante
em que apresentavam um neoplatonismo bastante nos moldes de Proclo. Embora Simplício seja mais simpático, seja mais caridoso com Aristóteles na sua leitura do que Proclo. Ele está toda hora tentando harmonizar Aristóteles e Platão. Já temos Amônio também, que é importante por causa de um comentário sobre as categorias, desculpa, da interpretação, e aí nós vemos também a influência de Proclo. Ele é criticado por cristãos como Procópio de Gaza e Filópono, Procópio, um pensador menor. Filópono também é um neoplatonista, isso é interessante, um neoplatonista que virou cristão, e tem comentários de Aristóteles, e temos dele uma crítica a uma série de argumentos de Proclo a favor da eternidade do mundo. Mas o que é ainda mais interessante é que ele é adotado por cristãos. Então, Boécio e Pseudo-Dionísio Areopagita. Vamos entrar nisso um pouco mais em detalhe nesses dois, porque é por meio de Boécio e Pseudo-Dionísio que realmente Proclo tem uma enorme influência no mundo latino e grego. Então, Pseudo-Dionísio adota de Proclo várias teses, tá? Como a existência parasítica dos males, né? O mal não tem uma existência em si, ele só existe em outra coisa, como uma perversão de sua potência para o bem. Pseudo-Dionísio tem um tratado dos nomes divinos em que ele segue a ordem do Parmênides, das conclusões do Parmênides, como Proclo interpreta. Pseudo-Dionísio é conhecido um, pela sua divisão triádica dos coros angelicais, e isso, na verdade, vem da organização triádica dos deuses gregos que Proclo fez na sua teologia platônica, e nós encontramos nele muito uso de vocabulário técnico de Proclo, como ênada e, e unidade, e ser, vida e inteligência, e tudo isso. Mas por que eu estou chamando de pseudo-Dionísio o Areopagita? Ora, Dionísio Areopagita, na verdade, é um personagem que lemos a respeito nos Atos dos Apóstolos. Um filósofo grego que teria sido convertido por Paulo. E no século V, VI, aparecem esses textos atribuídos a Dionísio Areopagita. Nós o chamamos de pseudo-Dionísio porque nós conseguimos identificá-lo como um estudante de Proclo. Alguns dizem que ele até foi um estudante de Damasco. Isso, então, o situaria no quinto ou sexto século depois de Cristo. Então, certamente não alguém da geração do apóstolo Paulo. Agora, quando esses textos surgem, o corpo dionisíaco, há muito debate e há vários cristãos que são suspeitos, mas intelectuais cristãos de renome, como Máximo o Confessor, um importante filósofo, o, o defendem, e dessa maneira, quando ele passa a ser aceito, esses textos passam a ser aceitos como autênticos, eles ganham uma autoridade quase apostólica, né? Então, você vê como conceitos e modos de pensar de Proclo entram entram na tradição cristã por meio dessa pseudonimia. E realmente, Pseudo Dionísio é conhecido de vez em quando como o pai da mística cristã, né? E desde aí você vê uma união muito forte entre pensamento procliano e pensamento cristão. A verdadeira identidade vai ser só descoberta por Lorenzo Valla na Renascença, e realmente confirmada no século XIX. Então, no século XIX e XX. Então, por muito tempo, o Pseudo Dionísio tem uma autoridade enorme na igreja e é um cara que puxou muito de Proclo. Então, isso é uma das avenidas de sua influência. E
especialmente na filosofia bizantina, isso é, na igreja grega, porque, bem, um, é, por um lado, porque Pseudonís ele mesmo escreveu em grego, mas a filosofia bizantina também é influenciada por Próclo de uma maneira muito direta. Ele é disponível continuamente, né, para eles em grego, e, na verdade, até o século 11, 12, nós sabemos que eles ainda tinham acesso a obras de Próclo que hoje nós perdemos, provavelmente por causa de polêmicas da época que ordenaram a queima de seus livros, né? Mas eu chego a isso logo, logo. E enquanto eles liam Próclo, eles sempre tinham esse problema de como explicar a conexão com o Pseudo Dionísio, porque eles viam que tinha uma semelhança ali. Então, tem várias estratégias. Algumas pessoas dizem, Próclo copiou tudo de Pseudo Dionísio. Outras pessoas dizem que isso era... os platônicos esconderam as obras de Pseudo Dionísio durante todo esse tempo. E ah, outras coisas assim. Dois nomes importantes nessa recepção bizantina. Um é Michael Psellos, que ele é um cara bem simpático a Proclo, ele puxa muito dele para uma filosofia cristã, e outro é Nicolau de Metone, que é um grande crítico dele, ele escreve uma refutação ponto a ponto um, de seus elementos da teologia. E Proclo é recebido nesse meio da filosofia bizantina e também em outros meios como o arquipagão e o arquirracionalista, né? Ele é o exemplo do paganismo e também de o que a razão humana sem a ajuda divina descobre. Então isso aí é para a filosofia bizantina. Na a filosofia árabe, por sua vez, também puxa muito o Próclo, né? Então, nós temos dois corpos de texto. Por um lado, tem o Próclos Árabos, que é uma série, um conjunto de umas 120 um, proposições dos elementos da teologia, pouco mais que a metade, que é atribuído a Alexandre de Afrodísios, um aristotélico. E o outro, bem mais influente, é o Discurso do Bem Puro, que em latim, quando é traduzido, vira o livro Liber de Causas, e na verdade é uma versão monoteizante dos elementos da teologia. E hoje em dia, pesquisadores acham que esse texto surge no Círculo de Alquinde no século IX. De novo, esse texto não é atribuído explicitamente a Próclo, então, como no caso do Pseudo Dionísio, esse texto permite que Próclo influencie de maneira subterrânea, né? Então, um exemplo de sua influência subterrânea em filósofos árabes é o princípio da causalidade primária, que é algo que nós encontramos em Averroes e Ibn Rushd, e essa ideia de que a primeira causa é a causa mais própria de todas as coisas. Deus é mais a causa do movimento do meu mindinho do que eu próprio, né? Essa ideia é um argumento que vem dos elementos da teologia, entra para o discurso do bem puro e daí entra para os comentários de Averroes a Aristóteles, e de lá chega em São Tomás de Aquino, para que nenhum cristão diga que a filosofia cristã não deva nada às árvores, né? Isso é apenas um exemplo, podemos falar de outros, né? Há uma grande tradição platonizante na filosofia árabe, especialmente conectada à Avicena, né, Ibn Sina. A filosofia latina... peraí. Na filosofia latina,
bem, eu estou vendo que eu preciso corrigir uma coisa aqui, que é, antes, a filosofia, o primeiro impacto na filosofia latina é o Boécio, né? O Boécio, que é a pensador cristão da época antiga, que usa Próclo na sua, um, tanto no seu tratado De Hebdomadibus, sobre o ser, o ente e o bem, e como os entes podem ser bons. Lá ele usa de um axioma, ele usa uma proposição dos elementos de teologia, e ele tem um approach, uma abordagem sistemática parecido com os elementos, e também no seu Consolação da Filosofia, que realmente era um best-seller na Idade Média sobre a providência, e lá nós vemos que ele está engajando com o comentário de Proclo Timeu, e alguns e também os três opúsculos de Proclo, as três obras menores dele sobre providência, e alguns pesquisadores acham que ele até está se valendo dos hinos que Proclo escreveu aos deuses para escrever aquele texto. E Boécio é um grande, vastamente lido no filosofia latina. Fora isso, tem o Liber de Causis, que, como eu expliquei, é, um, é uma tradução do Discurso do Bem-Puro, que é a versão monoteizante em árabe dos elementos da teologia, e, e Liber de Causis é aceito por Alberto Magno como um texto de Aristóteles. Um, Agora, por que isso seria interessante identificar Proclo com Aristóteles? Porque uma das inovações dos elementos da teologia é que eles dão uma explicação de como a causalidade funciona entre, um, entre entidades eternas. E isso é importante porque isso preenche como se fosse uma lacuna em Aristóteles, que qual é a relação dos vários motores imóveis das esferas, né? Isso já era uma preocupação na filosofia árabe, eles já estavam usando Próclo para isso lá, mas aqui realmente é muito importante para Alberto Magno que ele identifique com Aristóteles, até porque aqui se torna relevante mesmo, porque Tomás de Aquino talvez seja o primeiro a reconhecer que, na verdade, esse texto tem uma origem propriana. Ele, nessa época, os elementos de teologia são traduzidos para o latim por Guilherme de Moerbeke, então talvez ele tenha sido o primeiro a perceber, mas Tomás de Aquino escreve isso e ele diz, não, esse texto, o Liber de Causis, tem uma influência propriana, não é um livro de Aristóteles. É interessante que, por exemplo, Alberto Magno, que sobreviveu a seu aluno, Tomás de Aquino, ele, até o final da vida, não foi convencido pelos argumentos de Tomás e sempre achou que era um texto de Aristóteles. E Tomás de Aquino puxa muitos temas de Próclo, ele tem uma forte influência neoplatônica, por um lado, por causa da autoridade de Pseudo-Dionísio, tanto Alberto quanto Tomás comentam Pseudo-Dionísio, e o grande estudioso hoje em dia sobre a influência de Próclo em Tomás é Wayne Henke, né? Mas existem também um, outros, até mesmo a ideia dele de ciência influenciada por Próclo. Tá? Mas fora de Tomás, tem toda uma tradição albertina de pensadores dominicanos que puxa muito de Próclo. Dietrich de Freiburg se vale de sua teoria da inteligência. Bertold de Moosburg faz um comentário, proposição por proposição, bem positivo dos elementos da teologia. Meister Eckhart, tem um erro de tipografia aí, apela a ele. Também para essa ideia da faísca divina na alma, que ele associa ao uno da mente de Proclo. E você até encontra isso depois em Tauler, que fala do o nosso mestre Proclo, né? Então, é longe. Tauler, que foi, aliás, lido por Lutero.
né? E foi uma grande influência em Lutero. Ok. Agora, e daí disso, nós passamos para a Renascença. A Renascença, claro, é a volta aos gregos e também é uma grande volta aos filósofos platonistas. Então, Themístos Platon era um filósofo bizantino. E ele, na realidade, tinha um projeto politeísta. Ele tem um texto politeísta das leis. Ele parece não ser tão comprometido com Próclo por si. Ele conhece Próclo, mas ele não é, não desenvolve uma filosofia platônica procliana, por assim dizer. E dele fazemos, mas ele esteve presente no Concílio de Florença, uma tentativa de reunir a Igreja Latina com a Igreja Grega, que não funcionou, mas lá influenciou Cosmo de Medici. E Cosmo de Medici, o nome de Florença, ele pegou de Platon a ideia de começar uma academia, de ser patrono, né, de uma academia platônica florentina. E Cosmo foi o grande patrocinador de Marcílio Ficino, que foi mesmo centro dessa academia, que traduziu vários textos platônicos. Nós temos textos de Próclo que só temos por causa da tradução de Marcílio Ficino. O texto original desapareceu. E é realmente, então, mas ainda há, para Marcílio, um pouco de distanciamento de Próclo. Ele traduz ele cita ele, é importante para ele, mas ele ainda é um pouco pagão demais para ele. Ele prefere Plotino, né? Marcílio Ficino também é o primeiro a traduzir Plotino inteiro para o latim. Eu menciono também outro membro do círculo de Ficino, que é Johann Alemanno, que ele é um cara interessante, porque na realidade é um cabalista, ele é um pensador judeu, que é parte desse círculo, e ele representa o começo de um movimento pelo qual a Cabala é explicitamente influenciada pelo neoplatonismo. As origens da Cabala são debatidas, claro que o texto central da Cabala, da Cabala judaica, que quer dizer só a tradição, o Zohar, né, o texto central deles, se apresenta como um texto do século I, segundo, né, um texto por Shimon Bar Yochai, mas o, pesquisadores modernos acham que é do século XII, XIII, provindo da Espanha, e eles acham que é nessa época que a Cabala primeiro aparece na França e daí depois na Espanha. Mas há muita explicação sobre influência neoplatônica nas origens da Cabala, mas aí é sempre indireta e influenciada pelo neoplatonismo judaico, como Ibn Gabirol, mas é aqui em Yohanan Alemão que começa a haver um engajamento direto com filosofia grega, não só por ele, mas ele está aqui como representante desse começo. E mais tarde, Francesco Patrizzi é um exemplo de um filósofo criativo usando Próclo e também Damásco para desenvolver seu próprio sistema, né? Daí, com isso, passamos para a filosofia moderna. Nós tem autores da filosofia moderna que ainda engajam com o próprio neoplatonismo, como os Cambridge Platonists, século XVII, com Ralph Cudworth, são os platonistas, estão tentando voltar a Platão para criticar Hobbes e Descartes, entre outras coisas. E Leibniz também é influenciado por Próclo. Mas, em geral, a obra de Próclo e dos neoplatonistas começa nessa época da filosofia moderna a entrar para o esquecimento. E começam a ser vistos como coisas esotéricas, né? Hanegraaff, Esotericism in the Academy, tem uma bibliografia aí. Ele realmente ele
ele explica esse processo pelo qual se construiu essa categoria de esotericismo, o esotérico, como conhecimento que não se estuda na universidade, um conhecimento suspeito, e tem muito a ver com brigas religiosas, discussões religiosas entre um, protestantes e católicos, cada um acusando o outro de ser corrompido por influências externas. E daí muito do que era apreciado como sendo sabedoria oriental, e aí incluído esses neoplatônicos, acaba sendo posto para o escanteio, né? E então é daí que esse tipo de filosofia, especialmente porque ela une religião com filosofia, e daí ela é perigosa para as divisões claras que se quer na época da Reforma e da Contra-Reforma traçar entre fé e razão. um, ela é vista como algo perigoso, né? Um, então, é, esse processo de construção dessa categoria de esoterismo é, um, é muito prejudicial para a recepção do neoplatonismo de Proclo. E é por isso até mesmo que hoje em dia você vê uma parte do grupo das pessoas interessadas em Proclo são pessoas que não são bem aceitas na academia até hoje. São pessoas que estão interessadas nele bem, questões devocionais, são pagãs ou neopagãs, como quer que elas queiram se autodenominar, e como elas se entendem. Mas existe até hoje esse público para a filosofia neoplatônica que está do lado de fora da universidade, e dela saem coisas interessantes, né? Então, o principal intérprete da teologia de Proclo hoje em dia, Edward Butler, ele ele faz parte dessa comunidade, ele também é um acadêmico, ele tem um doutorado pela New School, mas ele também é membro dessa comunidade. Então, essa divisão da comunidade de interessados em Proclo, por assim dizer, vem dessa época, dessa construção dessa categoria. Agora, no idealismo do século XIX, há um pouco de volta a isso. Hegel, nas suas lições sobre a história da filosofia, ele tem um capítulo sobre a filosofia alexandrina, que é um antigo termo para a filosofia neoplatônica, que é um pouco mais ampla, porque daí ela inclui também Philon de Alexandria, e ela está associada à escola de Alexandria de interpretação da Bíblia, que era a escola alegórica de Orígenes e tal, mas principalmente filosofia alexandrina são os neoplatônicos. Então, você vê essa expressão, talvez você tenha visto, se você leu Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. Ele dá como exemplo da alienação intelectual do mundo, que ele vê nos intelectuais brasileiros, a filosofia alexandrina. Ele usa isso como exemplo, como paralelo. Que é engraçado, até porque a filosofia neoplatônica não foi influente aqui como poderia ter sido, né? Nós somos um país fortemente influenciado pelo positivismo, que está, em certos sentidos, inteiramente contraposto ao neoplatonismo. Schelling, quando ele volta, ele desenvolve sua filosofia da revelação e da mitologia, também é influenciado por Proclo. Mas Hegel, então Hegel é um grande fã de Proclo. Ele tem suas críticas, claro, nenhum filósofo antes dele nenhum filósofo antes dele descobriu o sistema, mas ele já vê, assim, a estrutura triádica que é tão importante para Hegel, ele vê já lá em Proclo. E também todo Proclo articula esse esquema de todas as coisas se separam de suas causas, daí voltam a elas, que Hegel entende de um modo bem dialético. E então Hegel realmente é um grande fã de Proclo. Schelling também é. Thomas Taylor é um
em inglês que traduz toda a obra de Proclo e obra de inúmeros platonistas para o inglês, sozinho, de vez em quando com manuscritos muito deficientes, mas hoje em dia, se você for olhar uma tradução contemporânea como a do Dylan, do comentário ao Parmenides, ele diz, ele frequentemente diz, Taylor corretamente adivinhou qual era a leitura correta do manuscrito, apesar dele não ter o manuscrito original. As traduções de Taylor são facilmente encontráveis online, mas são muito difíceis de usar hoje em dia, porque ele não traduz muito, ele não tem uma compreensão do que ele está traduzindo, ele está apenas, de vez em quando, transliterando. Então, energeia, né, que é a palavra para atividade ou realização, ele traduz sempre como energies, e daí realmente é algo que quer dizer algo completamente diferente. Mas por causa de Taylor, daí ele próprio é lido por autores de língua inglesa, como Emerson e Coleridge, né? Ah, Na França, Victor Cousin edita textos de Proclo e fala dele. Cousin é um filósofo eclético, e ele influencia Bergson. Bergson não é tanto influenciado por Proclo quanto por Plotino, mas daí ele está na cabeça, no começo, de uma grande recuperação de Plotino e Proclo, da filosofia neoplatônica, na França, no século XX. É uma história que não vou poder entrar nela agora. E com isso, entramos no século XX, e aqui eu não vou poder entrar nos detalhes, mas é possível um, detectar três gerações ou ondas, não são exatamente gerações, de trabalhos de prova. Primeiro, tem apologia e estabelecimento de textos. São pessoas como E.R. Dodds ou Festugier, que estão, pela primeira vez, voltando a esses textos e fazendo edições críticas a eles, e eles têm que convencer as outras pessoas, olha, isso aqui vale a pena estudar, né? Todo mundo acha, assim, no começo do século XX, você tem que ser muito estranho para estar na universidade estudando essas coisas. Então, eles estão lá, e isso quer dizer que, apesar de serem pessoas com muita boa vontade, eles são produtos de sua época. Então, por exemplo, Dodds, que ainda hoje a edição standard dos elementos da teologia é o dele, ele tem uma condescendência com relação a Proclo enorme, enorme. E apesar disso, para a época dele, ele era era um apologeta do estudo do neoplatonismo. Festugier e outros franceses são mais simpáticos, são um pouco mais simpáticos, mas ainda há algo, há uma distância, né? Daí tem uma segunda geração, exemplo de Carlos Steel, professor emérito de Leuven, e ele é, e eles, um, e nessa coisa, o trabalho é principalmente de paráfrase, né? Pula nesse lugar, assim, procura em Proclo, encontra coisas interessantes, e se você escreve artigos dizendo, olha, Proclo disse isso, mas não tem uma análise, um, e não tem uma análise filosófica profunda das ideias, e também estão preocupados com questões de mapeamento histórico, de onde está puxando isso em Proclo, de onde está puxando isso na filosofia antiga, com quem está falando. São esse mapeamento histórico que um, é o assunto para pessoas da geração de Steele. E a terceira geração é essa geração da análise filosófica, como, por exemplo, Christoph Helmer, com seu livro sobre Concept Formation, in Antiquity, Forms and Concepts, né, que termina com Proclo, e Mariah Martin, que escreveu sobre filosofia da natureza em Proclo. Eu dividi isso aqui em três gerações, com coisas minutinho, mas há overlap, há sobreposições. Carlos Steele, por exemplo, responsável pela edição do texto crítico de Proclo, do comentário Parmênides de Proclo pela Oxford. E esse trabalho das edições críticas está quase pronto, ainda não inteiramente, mas é algo que continua até hoje. Então, talvez fosse melhor pensar isso como três ondas, em vez de três gerações.
E para terminar, a bibliografia recomendada para quem quiser se aprofundar mais no assunto. Por um lado, recentemente saiu esse volume de Stephen Gersh, Interpreting Proclus from Antiquity to the Renaissance. A introdução de Gersh a esse volume é muito boa, e dá como se fosse uma vista de sobrevoo. E puxei muito dela nessa minha apresentação. Outra é a monografia de Wayne Hankey, 100 Years of Neoplatonism in France, que está disponível na página do autor online. Isso é sobre essa volta ao neoplatonismo que aconteceu na França durante o século XX. Hoje em dia, o último representante dessa tradição é o Pierre Hadot. Desculpa, Pierre Hadot era um representante importante, mas hoje em dia quem representa é Philippe Hoffmann, que ainda está vivo e ativo, mas foi um importante fator na filosofia francesa do século XX e também de seu engajamento com Heidegger. E é isso. Agora eu fico disponível para quaisquer perguntas e comentários. E com isso eu encerro as 5 aulas sobre Proc e espero que as pessoas possam ter aprendido alguma coisa e que essa experiência me valha quando eu fizer esse concurso. Obrigado.